Adriana, agora a gente vai falar sobre uma situação quase surreal. São flagrantes exclusivos, tá? Que você vai ver agora, de roubos e assaltos praticados contra quem? Contra carteiros que estão nas ruas trabalhando, isso na Grande São Paulo. Você acredita que esses profissionais, alguns deles, precisam usar disfarce para evitar a ação dos criminosos? Pois é, Edu, e com medo, muitos, claro, acabam ficando doentes, né? Os dados sobre o número crescente desse tipo de assalto foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação. Repare nesta imagem gravada às 3h56 da tarde, na zona leste de São Paulo. O carteiro abre a porta traseira da picape para retirar uma encomenda e um carro para bem atrás. Ao perceber que são criminosos, o funcionário dos Correios sai correndo com o embrulho na mão direita. Veja agora por outro ângulo. Na fuga, o carteiro joga as chaves do carro na garagem de uma casa. Os assaltantes até pretendiam roubar o veículo, mas sem as chaves, desistem e encostam um outro carro na traseira da picape. Os 4 criminosos roubaram quase tudo que seria entregue naquela tarde. Apenas uma caixa grande, que não coube no carro dos ladrões, foi deixada na rua. Mais um ataque também na zona leste da capital. O funcionário dos Correios entrega uma encomenda para uma mulher. Ela vai saindo e 2 assaltantes se aproximam. Enquanto um ladrão entra no veículo, o outro exige o dinheiro e o celular do carteiro. O trabalhador diz que não tem e o criminoso desiste. Perceba que tudo acontece bem em frente à mulher que havia recebido a encomenda e a um morador que abre e fecha logo o portão da garagem, com medo de virar mais uma vítima. Em seguida, os criminosos vão embora e o morador abre o portão de novo para ajudar o carteiro. Nesse outro flagrante, em Poá, na Grande São Paulo, o carteiro chega a uma residência para entregar uma encomenda. Ele desce do veículo, toca a campainha e bate no portão. Ao retirar uma caixa do baú da picape, percebe que um homem que atravessa a rua corre em direção ao carro de entregas. Rapidamente, o carteiro entra no veículo e tranca as portas. Outros 2 criminosos surgem e tentam abrir o carro, mas não conseguem. O funcionário dos Correios deixa o local. Esse outro flagrante, na zona sul da capital paulista, mostra os criminosos estacionando uma van dos Correios. São 2 assaltantes. O de camisa branca e bermuda jeans sai correndo e vira a rua. O comparsa de camisa vermelha e boné branco fica na esquina observando o movimento. Agora veja por outra câmera. Um dos assaltantes volta em um carro branco e estaciona atrás da van dos Correios. Ele abre o porta-malas e a dupla começa a retirar tudo que está lá dentro. O furto é feito pela porta lateral, para não chamar a atenção de quem está passando. Em segundos, os criminosos roubam o que interessa e vão embora. Pouco depois, o motorista da van aparece acompanhado de um outro homem. Os 2 tinham sido feitos reféns e estavam dentro do carro de entregas. Alguns integrantes dessas quadrilhas são muito jovens. A maioria deles é tudo entre 23, 20 anos, 18, de 15 para cima, até adolescente de 15 anos. Por meio da Lei de Acesso à Informação, o jornalismo da Record conseguiu com exclusividade números das ações criminosas contra carteiros. Em 2023, foram registrados 811 roubos a esses profissionais no estado de São Paulo. As regiões com maior número de casos estão na zona sul da capital e área metropolitana. São elas Grajaú, Cidade Dutra, Parelheiros, Jardim Ângela, Centro de Diadema, Jardim São Luís, Pedreira, Cidade Ademar, Capão Redondo e Campo Limpo. Nós acompanhamos alguns profissionais nas ruas de São Paulo, em algumas cidades da região metropolitana, e descobrimos que, na maioria das vezes, os criminosos querem produtos que eles conseguem vender com facilidade. São peças como roupas, calçados, eletrônicos e, principalmente, celulares. Produtos quase sempre já encomendados pelos receptadores. Por isso, os assaltantes vão para as ruas à procura do carro certo no lugar desejado. Este homem é carteiro há 32 anos. Ele já foi vítima dos criminosos 40 vezes e passou a ser ameaçado. Com medo de um dia sair para trabalhar e não voltar vivo para casa, pediu à empresa para mudar de rota.
Era muito estressante porque você não poderia usar nada do seu particular, nada de celular, nada de dinheiro, nada pessoal. Psicologicamente eu não tinha mais condições de fazer as entregas. Esse outro funcionário está há 30 anos nos Correios. Ele conta que já foi assaltado e agredido durante uma das entregas. Eles já levaram minha aliança, minha segunda aliança. Já levaram, já bateram na gente já. Ultimamente não tenho usado mais celular não. Não uso nem o celular, nem carteira, nem nada. Eu trago uma carteira de motorista só. Na maioria das vezes, as quadrilhas sabem até os horários em que os carteiros vão passar, porque passam dias vigiando o trabalho deles. Para driblar o esquema montado pelos assaltantes, é preciso criar alternativas. A gente anda 1 quilômetro para frente, depois a gente volta para o meio, depois volta para tentar despistar eles. Mesmo assim, às vezes eles roubam a gente. É difícil, né? Como que o cara trabalha desse jeito? Outra forma de tentar evitar os ataques é usar carros sem identificação. Carro branco. Já é justamente para despistar. Ai. O cara olhar, né? Então, eles mandam a gente vir sem uniforme, a maioria das vezes. Só que você tem que vir sem carteira e sem celular. Aí como que você anda? Eu vou andando de 6 km para lá. Quem vai me dar carona? Com medo, alguns profissionais não conseguem mais trabalhar e precisam ser afastados. Esse carteiro, que também pediu para não ser identificado, está nos Correios há 21 anos e diz que já foi assaltado 120 vezes. Você fica praticamente abalado, porque varia disso de pessoa para pessoa. Hoje eu consigo lidar com isso. Mas já teve um tempo de eu não conseguir. De eu achar que eu estava com perseguição, de eu não sair dentro de casa, de me dar depressão, de brigar com o pessoal, todo mundo dentro de casa, tudo por causa do meu psicológico. O trabalhador denuncia que, mesmo doentes e com medo, muitos carteiros são obrigados a fazer as entregas em locais perigosos, sozinhos. Você tem que tentar fazer a tentativa de entrega, porque não há mais entrega interna. Nós somos obrigados e como a gente não vai, porque se afasta, vai no médico com problema psicológico, o médico dá dias. Ele afirma ainda que em algumas regiões de São Paulo, a Polícia Civil tem se negado a registrar o boletim de ocorrência e manda procurar a Polícia Federal. Diz ainda que um colega saiu de uma delegacia escondido. Já aconteceu de um colega nosso ter que sair da delegacia escoltado, escondido da família do meliante, porque a família do meliante está lá e queria saber quem era o carteiro, sendo que foi flagrante. Sem segurança para os carteiros, o representante do Sindicato dos Correios fala em suspender as entregas nas regiões mais críticas e com maior incidência de assaltos. Se a empresa não está adotando as medidas, seriam de colocar escolta armada para poder proteger o funcionário, o mais prudente seria suspender essas entregas para garantir a integridade física dos carteiros. A assessoria dos Correios informou que a empresa vai investir em segurança em 2024 e que vai aumentar a escolta armada, principalmente na zona sul de São Paulo, onde ocorre a maior parte dos ataques. Pretende ainda fazer um acordo de cooperação com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Sobre a pressão sofrida pelos carteiros, afirmou que oferece assistência médica e acompanhamento psicológico, além da possibilidade de mudar de região de trabalho. Sobre a denúncia de que, em algumas regiões, os carteiros não estariam conseguindo registrar o boletim de ocorrência e sendo orientados a procurar a Polícia Federal, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo respondeu. Informou que essa conduta não condiz com as orientações da instituição, ou seja, o boletim deve ser feito nas delegacias ou por meio eletrônico. Disse ainda que, em dezembro, 2 homens, um de 23 e outro de 25 anos, foram presos tentando fugir com encomendas roubadas de carros dos Correios. A Polícia Militar respondeu por meio de notas dos batalhões que atendem a zona sul da capital paulista, área mais crítica para os carteiros. O comando do 37º Batalhão informou que faz rondas diariamente e que em 2023 foi acionado 2 vezes pelos Correios para apoio preventivo e ostensivo.
A assessoria do 1º Batalhão disse que, no ano passado, foram registrados 92 roubos de cargas na área de atuação, mas não foi possível saber se todos envolviam veículos dos Correios, por se tratar de uma unidade federal. O 27º Batalhão afirmou que fez operações rotineiras para combater o crime. E o 22º Comando disse que promove reuniões quinzenais para fazer análise crítica dos delitos da região. Para os carteiros, os perigos são diários. E quando tudo vai bem nas entregas, o que eles sentem é um grande alívio. Eu agradeço a Deus dia e noite por mais uma missão cumprida em paz, porque tem se tornado muito difícil você chegar, repousar e descansar. Quando não acontece nada, agradeço a Deus continuamente. Só livramento, não é possível. Daqui a pouco o carteiro vai precisar de escolta armada, hein? Escreve o que eu estou te dizendo, ainda bem que a polícia está atenta.